Olá galera top do nono ano, tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem, junto aos seus familiares. Estamos com mais uma semana de estudos e precisamos continuar focando nos conteúdos para obtermos resultados positivos. Hoje nós vamos continuar vendo Brasil, República Nova. Para terminarmos esse assunto, que ficaram da semana anterior, não, da outra semana, na verdade, né? Porque na semana anterior nós vimos uma correção dos exercícios, na verdade. E eu gostaria que, nós vamos terminar, no caso, como eu tinha dito, a Segunda Guerra Mundial e a questão indígena na era Vargas, né? Isso que eu disse para vocês que nós íamos fazer hoje. Então, como eu disse para vocês, nós vamos estudar o Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? A participação que o Brasil teve, como é que foi essa participação, se os resultados foram positivos, né? Se o Brasil se deu bem ou não se deu bem, ok? Bem, vou colocar para vocês que nós vamos ver no dia de hoje. Nossas aulas, nossa aprendizagem hoje será o Brasil na Segunda Guerra Mundial e a questão indígena na era Vargas, ok? Então vamos retomar onde nós paramos, que é o Brasil na Segunda Guerra Mundial, tá? Se vocês observarem essa outra imagem que eu coloquei para vocês aí, vocês vão perceber, né, que ali naquele Jeep, aquele carro, são tropas brasileiras embarcando em aviões que participaram das missões de invasão na Itália na Segunda Guerra Mundial. Ok? Vamos retomar então? O Brasil na Segunda Guerra Mundial, como eu já falei para vocês. O Brasil, embora na época estivesse sendo comandado por um regime ditatorial, lembram-se que nós estudamos isso, né? Acabou participando da Segunda Guerra Mundial. O conflito mundial teve início em 1939 com a invasão da Polônia pelas tropas nazistas, ok? Os japoneses, integrantes do eixo, em 7 de dezembro de 1941, bombardearam a base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Parênteses aqui, galera, top. Esse filme eu já tinha separado para nós vermos juntos, né? Pois acho muito interessante esse Pearl Harbor aí. Quem sabe no nosso retorno tenhamos oportunidade de assisti-lo. Alguns talvez já tenham assistido, mas eu acho que vale a pena rever, não é mesmo? Vou ficar na torcida para que dê certo, né? Tem tanta coisa para a gente fazer, para a gente rever, apesar de nós estarmos tendo nossas aulas, né? Retomando onde paramos. Esse episódio sobre o bombardeio de Pearl Harbor levou os Estados Unidos a lutar ao lado de Inglaterra, França e União Soviética. Ok? O Brasil era o maior produtor mundial de alimentos.
minérios em abundância e tinha um vasto litoral voltado para o Atlântico Sul. Sendo assim, era um aliado importante para o grupo ao qual aderisse o conflito. Então, ele estava, nessa dúvida. Esperava-se que o Brasil entrasse na guerra. As pessoas achavam que ele seria aliado da Alemanha. Porém, o presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt ofereceu um grande empréstimo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, o que mudou a postura brasileira na guerra. No primeiro momento, o apoio do Brasil limitou-se ao fornecimento de matérias-primas e permissão que fossem usados locais para a instalação de bases militares estadunidenses em Belém, Natal e Recife. Essa postura, entretanto, mudou com a entrada do Brasil no conflito em 1943, ao lado dos países aliados. Ok? Tá dando para entender até aí? Acredito que sim, né, galera? Em 16 de julho de 1944, desembarcou em Nápoles aproximadamente 25 mil soldados, por aí, né? 25 mil soldados, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, né? Que era formada por soldados de diferentes partes do país, tá? Comandada pelo general de divisão João Batista Mascarenhas de Moraes. A Força Aérea Brasileira, FAB, era comandada pelo tenente-coronel Nero Moura. A Marinha Brasileira foi encarregada de patrulhar e proteger comboios aliados no Atlântico. Ok? A FEB, galera, obteve uma série de vitórias, consagrando o espírito patriótico, criativo e destemido do pracinha brasileiro. Deixa eu esclarecer aqui, né? Pracinha, o que é pracinha? Não é praça. Praça onde você vai, se diverte, senta, namora e tudo mais. Então, pracinhas, galera, top. É um termo usado referente aos soldados veteranos do Exército Brasileiro que foram enviados para integrar as forças aliadas contra as forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Estes eram os soldados que estavam na linha de frente das batalhas. E assim, a título de curiosidade, eu vou dizer porque eles chamavam de pracinhas, ok? O termo pracinha surgiu da expressão sentar praça, que significa se alistar
nas Forças Armadas, ok? O apelido era atribuído aos soldados rasos, detentores de patentes mais baixa da hierarquia militar, ok? Continuando então, vamos lá? Entre essas vitórias dos pracinhas, da FEB, melhor dizendo, né, podemos citar Carnaiore, Monteprano, Monte Castello, Montese, Colleccio, Fornovo e Castelnuovo. No final de abril de 1945, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã rendeu-se à invicta FEB. Legal, né, gente? Quer dizer, legal no sentido, né, que foi uma vitória do Brasil. O envio de soldados brasileiros para combater na guerra ao lado dos países considerados democráticos deu início a um questionamento interno sobre o governo de Vargas. Como Getúlio Vargas poderia enviar soldados para combater pela democracia, enquanto ele mesmo exercia um governo autoritário no país. Por isso, aí estava a contradição, não é, galera? Ele pregava uma coisa e fazia outra. Começaram a ocorrer inúmeras campanhas contra seu governo e a favor da redemocratização. Com receio de ser afastado de seu cargo, Getúlio Vargas deu início ao processo de redemocratização do Brasil. Entre suas medidas, podemos citar... Tá dando para entender direitinho, né, gente? Pelo amor de Deus. Podemos citar a formação de partidos políticos, a convocação de eleições presidenciais para 2 de dezembro de 1944, a libertação de vários prisioneiros políticos, entre eles Luiz Carlos Prestes, que nós já falamos anteriormente sobre ele, e a desapropriação de empresas estrangeiras. Essas medidas ajudavam a criar o queremismo, o que eu vou até colocar para vocês uma imagem aqui, para vocês poderem entender melhor o que foi o queremismo, né? Foi um movimento popular, dá para vocês perceberem ali, ó, na imagem que eu coloquei na tela para vocês, também pessoas de várias classes sociais, não é? Então, assim, o queremismo foi um movimento, como eu estava dizendo, popular, que pedia a permanência de Vargas no poder até as eleições. Ok? Dá para perceber, né? Quantas pessoas... Aqui era uma quantidade muito grande de pessoas, na verdade, que gostavam de Getúlio, gostavam das atitudes, né? Então, assim, por isso o queremismo. Queremos Getúlio novamente, nesse caso, né? Vamos continuar? Esse movimento que surgiu em 1945
como eu falei, tinha o objetivo de defender a permanência de Getúlio Vargas na presidência da República. A expressão se originou do slogan utilizado pelo movimento Queremos Getúlio. Então, o queremismo foi formado pelas classes trabalhadoras em defesa dos direitos trabalhistas conquistados na década de 1940. Então, o quererismo significava o adiantamento das eleições presidenciais com o lançamento da candidatura de Vargas e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Porém, a outra parcela da população ligada comercialmente aos Estados Unidos viu nessa atitude uma ameaça a seus interesses. Esse grupo, apoiado por integrantes do Exército Brasileiro, exigiu a renúncia do presidente. Getúlio Vargas renunciou e as eleições presidenciais foram realizadas. Eurico Gaspar Dutra, candidato pela coligação entre os partidos PSD e PTB, foi escolhido o novo presidente do Brasil. Getúlio Vargas foi eleito nessa mesma ocasião como senador pelo Rio Grande do Sul, cargo que ocupou a partir de 1945, ok? Vou colocar para vocês mais uma imagem sobre o assunto que nós vamos falar. Quero que vocês prestem atenção aí na tela. A questão indígena na era Vargas. O problema do povo indígena, não pense que é coisa atual, não é? Porque não é não. O povo indígena sempre foi uma preocupação, entre aspas, do governo, tá? Vamos lá? A questão indígena na era Vargas. Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, estabeleceu uma política nacional objetivando o crescimento econômico do país. Nesse plano, era necessário integrar todas as etnias e os povos que contribuíram para a formação da identidade nacional. Da mesma maneira, era relevante, de acordo com a política de Getúlio Vargas, determinar e controlar todo o território brasileiro, especialmente as fronteiras, ok? E em agosto de 1940, o presidente Getúlio Vargas visitou a aldeia dos índios Carajá, da ilha do Bananal. Essa visita foi documentada pelo DIP. Lembram do que era o DIP, não é, galera? DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda.
O DIP tinha a finalidade de enaltecer a figura do indígena e inseri-lo no contexto social trabalhista. Foi o primeiro presidente brasileiro a visitar uma área indígena. Primeiro, entendido? O programa Marcha para o Oeste foi criado com o objetivo de incluir as populações sertanejas e indígenas no contexto brasileiro, especialmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. Entendido? Nas regiões Norte e Centro-Oeste, ok? Ele promoveu o enaltecimento dos indígenas como parte valoroso, guerreira e heróica de nossa população. O Marechal Cândido Rondon dirigiu o Conselho Nacional de Proteção aos Índios, o CNPI. Durante esse período, as comemorações do Dia do Índio, 19 de abril, foi criado em 1934, né? E até hoje nós comemoramos o dia 19 de abril, não foi nada modificado, tá? Foram intensificadas A celebração acontece desde 1944. Além de enfatizar os direitos indígenas, a data estimula o povo brasileiro a ter consciência da importância dos índios para a nossa história. A ideia principal é essa, ok? Museus, centros culturais sobre as populações indígenas foram criados em diversas partes do país. É importante destacarmos que, por um lado, a política varguista valorizou os indígenas e os enalteceu, né? Pelo menos foi a parte boa nesse contexto. Porém, por outro lado, obrigou-os a aderir ao projeto de integração sem levar em conta os desejos e a cultura desses povos. Quer dizer, eles não davam importância, né, para a cultura indígena. Durante o século XIX, as questões de valorização da figura dos indígenas estiveram presentes na literatura. Foi nesse período que surgiu uma corrente que romantizou o indígena. Podemos citar como exemplo, vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre José de Alencar, né, com sua trilogia, o Guarani, Iracema e Birajara, que são bastante conhecidos da nossa literatura. Com a Semana de Arte Moderna, em 1922, surgiu o movimento de valorização da cultura brasileira e de rejeição à cultura portuguesa. Podemos citar o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade.
tá? Bom, essa parte aqui, então, da questão indígena, terminamos por aqui. Mas eu quero falar para vocês, bem a título de curiosidade mesmo, não é? Sobre a política da boa vizinhança. O que foi isso? Essa política da boa vizinhança foi uma política exterior estadunidense para a América Latina, implementada durante o governo de Franklin Delano Roosevelt. Estão lembrados, né? Presidente dos Estados Unidos. Esta estratégia consistia em abandonar a intervenção militar nos países do continente americano e substituí-la pela diplomacia e aproximação cultural. A ideia aparente é ótima, não é? A política da boa vizinhança tinha como objetivo mudar a imagem intervencionista dos Estados Unidos para de um bom vizinho. Eu vou até colocar uma imagem aqui a seguir, aí na tela de vocês. O Walt Disney, que vocês devem ter ouvido falar, né, dos estúdios Walt Disney, dos grandes filmes, né, que ainda são produzidos até hoje, e a criação do Zé Carioca tá ali, né, o papagaio ao lado de Walt Disney. O Brasil foi visitado por grandes nomes da cultura americana, como o ator e diretor Orson Welles e Walt Disney. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em Walt Disney, né? Como eu estava falando, dos estúdios, dos filmes, tá? E o papagaio chamado Zé Carioca, também vocês já devem ter ouvido falar assim. Walt Disney foi financiado pelo governo norte-americano e criou o personagem Zé Carioca, uma clara homenagem feita pelo artista ao Brasil. Foi criado em 1942. O Zé Carioca, galerinha top, ele é retratado como típico malandro carioca, sempre escapando dos problemas com o jeitinho característico. Só que as consequências da política da boa vizinhança deixaram uma marca profunda na cultura brasileira, pois os Estados Unidos passaram a ser a referência cultural do país. Tudo que era nos Estados Unidos, o povo brasileiro achava que era o melhor. Até os hábitos alimentares, galera, foram modificados com a inclusão de bebidas como milkshake, refrigerantes, hambúrgueres, que vocês gostam tanto, e outras especialidades da cozinha norte-americana no cotidiano brasileiro. A política da boa vizinhança terminou após o fim da Segunda Guerra em 1946. A América Latina não era a prioridade dos americanos, pois já estava considerada
como suficientemente conquistada em termos políticos e econômicos. Por isso que eu achei assim interessante mesmo colocar essa política da boa vizinhança, embora não constasse ali no nosso conteúdo. Acho interessante vocês aprenderem, né? Porque as pessoas curtem tanto Zé Carioca, tem muitas pessoas que curtem Walt Disney, tem muitas pessoas que adoram tudo que vem dos Estados Unidos, roupas, alimentos, bom, muita coisa na verdade, né? Não ficar aqui enumerando. Hoje vamos ficando por aqui, ok? Mas eu vou colocar para vocês as tarefas que vocês terão que realizar da apostila, a página 30 só, apenas, né? Caderno de atividades, apenas a página 13 e 14. Bom, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão ter problemas para fazer essas questões. É só ter prestado um pouco de atenção, pelo menos, e se não prestaram, olhem na apostila de vocês para poder realizar essas tarefas. Por favor, vocês vão realizando no dia a dia de vocês. Não deixem acumular as tarefas, depois fica muito mais complicado. E vocês sabem que tudo isso vale nota, tá? São avaliações que vocês têm que fazer e apresentar para nós, professores, ok? Bom, eu não vou falar mais nada porque eu confio em vocês. E até a próxima aula, então, né? Semana que vem estaremos juntos, conferindo aqueles exercícios da apostilas que vocês fizeram nas aulas anteriores, ok? Saudades de vocês, beijos para vocês e